Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje debatendo saúde mental, em pleno Setembro Amarelo. Na verdade, um debate para ser feito o ano inteiro, mas a gente, enfim, junto com todos os órgãos, instituições, enfim, focam um tanto quanto no Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio, sobre saúde mental. E a gente tem o privilégio de estar aqui com uma psiquiatra, Camila Franca, ela que é uma das referências da área aqui na Paraíba e é diretora do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui. Tem muita gente acompanhando, doutora Camila, elogiando, enfim, a sua participação, agradecendo a sua participação. Deixa eu mandar um abraço todo especial para o psicólogo Virgínio Barbosa e sua esposa Débora Campos, estão acompanhando, são psicólogos que estão parabenizando aqui. Aliás, Virgínio fez aniversário ontem, parabéns, Virgínio. O Hugo Pires também está acompanhando aqui, a Jerusa também está mandando abraço, e todo mundo agradecendo pelas suas palavras aqui no Frente a Frente. Doutora Camila, vamos lá. Estado, assistência pública do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista do atendimento mesmo. Qual é a nota que a senhora dá, como gestora, inclusive? Então, a gente sabe hoje que a saúde mental era uma das áreas mais negligenciadas do mundo, pelo tabu, pelo preconceito. A doença mental era coisa do demônio, né? Essas coisas assim. Então teve muita coisa a ser desmistificada. Saiu uma matéria, inclusive eu até coloquei lá no meu Instagram, que eu me choquei, eu fiquei chocada. A gente acha que está fazendo um trabalho, mas assim, foi a nível mundial isso aí. 80% das pessoas que tentaram acesso ao serviço de psiquiatria, elas não conseguiram. Ou seja... É uma coisa para a gente refletir. E aí, eu como gestora do Hospital de Referência do Estado da Paraíba, eu tenho que me movimentar contra isso, porque essa notícia ela tem que me incomodar. Ela não tem que... Você está dizendo que 8 entre cada 10 brasileiros, é isso? Bateram na porta, está falando em termos de Brasil, né? Bateram na porta do serviço público para a psiquiatria e não encontraram, e voltaram para casa com todos os seus problemas. Isso é muito forte. Talvez seja a patologia menos desassistida, ou mais desassistida. E o que a gente acabou de falar, 2030 está batendo aí na porta. Ela será a primeira? Ela será a primeira. Então, a gente não pode ter esse número aí, não. De 8 a cada 10 não tem assistência. Então, esse número ele tem que me incomodar, eu como gestora. Eu tenho que ampliar meu serviço. Tá, mas por que causa a senhora vislumbra, assim? É a falta de... a complexidade do tema, a falta de... o preconceito ainda sobre o tema, o que é? Quando eu digo preconceito, é assim, é um grupo de pessoas que passam por isso, que a sociedade, de certa forma, quer afastá-los, quer excluí-los, assim, não quer tratá-los, quer dizer assim, olha, coloca no canto para eu não ver. Assim, são vários fatores. Um é a psicofobia, né? O paciente, ele tem... O que é que as pessoas vão dizer se eu procurar o psiquiatra? Tem uns que não sabem nem o que estão passando, tem uns que realmente a saúde pública não investe. Não tem, você procura e não tem. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que quebrar. Eu não posso quebrar só um. Então, assim, me dá mais... É uma doença invisível. Então, eu não consigo mensurar, não tenho nenhum exame. Eu digo assim, se eu tivesse um exame para fazer na cabeça de um paciente que tivesse uma depressão grave, ele estaria todo inflamado. Como eu estou com a dor aqui na vesícula, eu estou com uma inflamação na vesícula, eu consigo fazer o exame e dizer assim, eu tenho que operar. No apêndice eu tenho que operar, porque eu consigo ver a doença. Mas como a depressão eu não consigo ver, dá para eu deixar assim, ao lado. E aí você diz, a gente não fala tanto de suicídio, parece que a gente só fala em setembro. Isso. Então, vamos deixando aqui, porque talvez seja mais importante a gente falar de infarto, seja mais a gente importante falar sobre AVC, você está entendendo? Que gera mais mídia. E a depressão é uma doença silenciosa. Invisível. Invisível. Silenciosa para quem está de fora, porque para quem sente, não.
Tá, e nesse sentido aí, vamos lá, vamos fazer um debate até para eu compreender, para a gente entender. A partir do debate sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Eu, como completo leigo, eu sempre imaginei assim, e por favor, me corrija, eu disse assim, olha, tudo bem, houve um enfrentamento dos tais hospícios, né, aquelas coisas horríveis, cenas, episódios, realidades horríveis, métodos extremamente agressivos, e houve um combate em relação a isso. A impressão que eu tenho de fora é que houve um combate muito eficiente em relação a isso, porém, a solução para o combate aos antigos hospícios, ela não seguiu na mesma altura. Ou seja, falta espaço real de tratamento, de internação para as pessoas com problemas de saúde. A Lei 10.216, ela é uma lei muito bacana, assim. Ela é muito, eu digo, ela é muito redundante. Essa da reforma? Ela é da reforma, é de 2001. 2001. Sabe o que a lei diz? Eu digo assim para os meus estudantes que eu faço a preceptoria, eu digo assim, a lei diz que o paciente, ele precisa da melhor forma de tratamento. O paciente, ele precisa ser informado sobre o seu tratamento de saúde. Aí você vai dizer assim, mas não? Para todos? Paciente psiquiátrico, não. Paciente psiquiátrico, ele pegava, a gente fazia o que a gente quisesse, o médico, né? Porque a gente não precisava informar o que a gente estava fazendo. Uma lobotomia, uma insulinoterapia, a gente simplesmente fazia. E aí teve que vir uma lei para dizer assim, a gente tem que respeitar o paciente. É óbvio que a gente tem que respeitar o paciente. Mas teve que vir uma lei para dizer isso. Só são 14 artigos na lei. Ela é bem concisa, mas é uma lei muito óbvia. O artigo 4 da lei tem que dizer assim, só vai ser internado quem precisa. Aí você disse, mas não? Não, Luiz. Não era. Não era. O paciente psiquiátrico, ele era marginalizado. Então eu tinha que tirar essa sociedade, eu tinha que fazer uma higienização. Não podia ficar na sociedade, eu tinha que tirar. Bota ele nos manicômios, bota eles nos hospícios, bota eles nos sanatórios, porque eles não podiam estar na sociedade. Então teve que vir uma lei para dizer assim, ei, só para internar realmente quem precisa. E ela é relativamente nova, né? É uma lei muito nova, para a gente estar falando de uma coisa tão óbvia, que eu estou falando uma coisa de 20 anos atrás. Então, hoje a gente, dentro do Complexo Psiquiátrico Moreira, a gente segue a risca. Então, só vai ser internado realmente quem está em crise, porque a lei diz assim, a internação psiquiátrica só será indicada quando os recursos extra-hospitalares tiverem sido esgotados. Ou seja, esse paciente passou pelo primeiro nível de atenção, passou pelo segundo nível de atenção, ele passou pelo PSF, ele passou pelo ambulatório de psiquiatria, ele passou pelo CAPS. Esse paciente está inserido aonde na rede? Eu não posso pegar um paciente porque ele tem um transtorno mental e simplesmente colocar ele direto no hospital. Como é que eu justifico? O que seria involuntário ou compulsório? Existem 3 tipos de internação, a voluntária, a involuntária e a compulsória pela lei, né? A voluntária é quando o paciente, mais uma vez, quando ele tem indicação, e aí eu digo, um exemplo que eu dou também aos alunos o paciente de uma depressão grave que está tratando, e mesmo assim ele está com aquela ideação suicida permanente, e ele pedir, pelo amor de Deus, ajuda, e a gente vai ajudar, com certeza. Com certeza, eu não vou negar, jamais. Porque ele está pensando, com certeza, tirar a vida dele. E eu estou querendo baixar esse número. Eu vou falar, pode vir, que eu vou lhe ajudar. O involuntário seria o paciente fora da sua realidade, o paciente psicótico, né? Ele está delirando, ele está alucinando. E eu, como autoridade expertise no assunto, eu tenho condições de criar aquele paciente da sociedade. Por quê? Porque ele está oferecendo risco a ele ou a terceiros. Isso aí eu tenho como. E a gente, junto com o Ministério Público, a gente faz essa internação involuntária. Então, necessariamente, toda vez que eu retiro um paciente da sociedade involuntariamente, eu tenho que fazer um comunicado em 72 horas ao Ministério Público. Não é porque eu quero tirar, eu tenho que dizer porque eu estou tirando. E a compulsória é a ordem do juiz, né? E a gente vai cumprir aquilo respaldado na medicina. E muitas vezes essa lei, ela protege o cidadão da própria família, em alguns casos. Sim. E aí a gente vem fazendo esse trabalho lá, né? E o artigo 3º, ele fala assim, a gente não pode ter características de lá. Então, aquilo de que se pensava que o hospital psiquiátrico era para morar, não é. Não existe isso. A gente não pode ter essa característica. Então, em 2021, quando eu assumi a gestão do Juliano, a gente acabou com a institucionalização. Não tem mais ninguém morando dentro do Juliano. Então, foi alvo até de, o Juliano vai acabar. Não, acabou a institucionalização.
Hoje a gente interna no sentido de tratar crise. E depois que ele termina a crise, esse paciente volta para o ambiente dele, mas... O objetivo da internação é justamente a ressocialização. Eu sou obrigada a ressocializar o paciente. Então, está lá na lei também, dizendo que além de toda uma equipe médica, de psicólogo, de enfermeiro, de assistente social, eu tenho que ter educador físico, eu tenho que ter terapeuta ocupacional, eu tenho que ter arte de adesão. Então, lá dentro do Juliano, hoje, a gente tem toda uma equipe para ressocializar o paciente. Então, a gente tem campo de futebol, a gente tem campo de vôlei, tem um salão de beleza, tem uma barbearia, tem 2 salas de pintura, tem uma biblioteca, tem uma marcenaria, tem uma sala de cinema. Por quê? Isso não é para ficar bonito, não. É porque a lei manda. Porque quando esse paciente, ele tem que imaginar que ali é uma sociedade, no sentido assim, que eu, no leito, só assistindo televisão, eu não ressocializo esse paciente, e quando ele sair, ele está apto a viver em sociedade. Certo. Então, nosso objetivo hoje na internação é esse, é ressocializar esse paciente. Qual é o tamanho hoje do Juliano Moreira do ponto de vista de leitos, de pacientes, enfim? Estamos falando do universo de quantas pessoas ou de uma rotatividade de atendimento? Hoje, na verdade, o Juliano é um complexo, né? Então, a gente é formado de 4 serviços. O ambulatorial, as perícias médicas, o pronto atendimento e os leitos de enfermaria. E aí é uma coisa que ninguém imagina, que a gente é um serviço de especialidade única. Ano passado a gente fez uma média de 21 mil atendimentos no ambulatório. 21 mil atendimentos? Estamos falando de 21 mil pessoas diferentes ou às vezes conta um retorno? Conta um retorno, Mas foram 21 mil atendimentos durante o ano. No primeiro semestre a gente já fez 12 mil atendimentos. É um número bastante significativo. Por isso que eu estou dizendo, aqueles 80% que não chegaram, ele me incomoda. Porque eu não quero esses 80% aqui na Paraíba. Eu quero que quem precisar de ajuda, eu ajude. Quem procurar o serviço, ele tem atendimento. Quando eu estou falando agora em leito de internação, a gente fala dentro do hospital hoje 72 leitos. Que aí tem uma rotatividade, porque eu não tenho mais leito de institucionalização. Eu tenho leito agora de tratamento de crise. E quanto tempo o paciente fica? O tempo necessário para ele tratar a crise. Tem paciente que vai ser mais rápido, um curto menor, mas tem paciente que vai demandar mais. Eu digo, não uma receita de bolo, que eu vou fazer um antibiótico 7, 14, 21 dias. Não existe. Eu tenho que entender a patologia do paciente, às vezes é uma patologia mista, às vezes o paciente dele já é refratário às várias medicações, eu tenho que ir para outra medicação, e aí é uma dança que a gente tem que fazer lá que não é fácil. E aí, o que eu digo também é, a gente na psiquiatria, o psiquiatra, ele tem que amar muito o que faz. Porque dentro do hospital psiquiátrico, a gente vai lidar com aquele paciente que é marginalizado, aquele paciente que não tem um autocuidado, é aquele paciente que ele não quer tratamento, aquele paciente está fora da realidade. Isso exige muito, inclusive, tanto fisicamente, mas também emocionalmente do profissional. Isso. E o que é que a gente fez lá no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira? As direções, eles perceberam que os profissionais eles estavam ficando adoecidos. E eu não posso ter dentro do meu hospital, eu até posso ter porque seria uma coisa muito idealista, mas o meu nível de adoecimento ele tem que ser muito pouco. Então, o que é que a gente fez? A gente criou um projeto, que é o Cuidando do Cuidador. Então, para os meus funcionários, eu tenho um horário fixo. E aí, isso é divulgado dentro do hospital. Eu tenho um psiquiatra para eles, exclusivo. Eu tenho horário de terapia para eles. E eu tenho práticas integrativas só para os meus funcionários. Porque senão eles são sugados para aquele mundo. Imagine. Então, meus funcionários, eles têm tratamento exclusivo dentro do hospital. Eu acho que isso aí devia ser uma política de toda empresa. Cuidar do funcionário. Porque não é interessante para nenhuma empresa ter um funcionário adoecido. Produz menos, tem todo o retorno. Se for pensar do ponto de vista capitalista, ainda assim, menos humano. Capitalista, mas eu falo assim da sensibilidade humana. Não é interessante ter meu funcionário tendo crise de ansiedade, tendo uma depressão, eu dentro de um hospital psiquiátrico. Isso para mim era incongruente. Eu digo, a gente tem que ajeitar isso aqui, porque isso aqui para mim não está sendo legal. Então, vamos cuidar de quem cuida. Porque é uma sobrecarga muito grande. Então, vamos cuidar de quem cuida. Imagina, a família diz assim, eu não aguento. Imagine a família com um só. Um só. Mas eu digo, é muito amor. Esse cuidado, agora você falou uma coisa, esse cuidado, enfim, que estende-se para o paciente, estende para a família, que eu também vejo muita experiência nesse sentido, ou seja, a família está adoecendo junto.
É isso mesmo? E vocês têm uma rede em relação a isso? A família adoece junto. Quando o paciente quando ele é interno, Juliano, o serviço social, ele junto com a família, a gente faz um termo, a gente diz assim, um termo de participação da família nesse internamento. Então, a gente traz a família para junto da gente, porque muitas vezes não há compreensão da doença, e a gente precisa trazer a família para ela entender o paciente, entender o que é a doença, entender como é que se faz o manejo desse paciente. Porque, Luiz, não adianta você me trazer um paciente adoecido em crise, eu melhorar esse paciente, lhe entregar o paciente bem e ele não continuar o tratamento dele. Você entende? Por quê? Porque ele vai recorrer, ele vai voltar para o hospital. E a gente percebeu isso também. Então, era muita reentrada de vários pacientes. Isso não fazia sentido. Então, a gente teve que pensar, e é muito bacana, eu tenho uma equipe muito boa, porque a gente consegue identificar e a gente vai criando novos fluxos. Quando eu entrei dentro de Juliano, não tinha fluxo. Eu disse, eu preciso trabalhar com fluxos. A Ashton trabalha com fluxo, o Ciro trabalha com fluxo. E eu disse, se ele trabalha com fluxo é porque dá certo. O Juliano também vai trabalhar com fluxo. Então, se você entrar hoje no Juliano, ele é todo cheio de fluxo. Eu consigo identificar qual foi o erro, onde é que a gente errou. E a gente vai repassando. Então, a participação da família é necessária dentro do tratamento do paciente. Quanto disso tudo, tem até pergunta aqui sobre isso, mais ou menos, quanto disso tudo vem da dependência química das drogas? Quanto disso tudo que a gente tem falado aqui vem da dependência química e das drogas? Vamos lá. Já é sabido hoje que o uso de substâncias psicoativas, elas, por exemplo, a maconha, ela pode ser um fator desencadeador para a esquizofrenia. Então, o que é que a gente percebeu na pandemia? Muito primeiro surto, muitos jovens. Então, eram pacientes fazendo uso de droga, entrando em primeiro surto. Então, tem uma relação com a quantidade do consumo? Não necessariamente. Se você já tem um fator genético, uma pequena quantidade, você já pode entrar. Então, só lhe perguntar como, para psiquiatra, para profissional, esse debate no Brasil, inclusive, que é um debate que tem ali no Supremo, tal, sobre a flexibilização desse consumo das drogas, da maconha especificamente. Qual é a sua opinião? Para o psiquiatra, ele não é nada interessante. Eu vou ter mais esquizofrenia, eu vou ter mais bipolar. Por quê? Eu posso ter o fator genético. Eu digo que eu tenho um interruptor desligado, mas eu preciso de um fator externo. Se eu não entro em contato com a droga, esse meu interruptor ele não liga. Não é ativado. Ele não é ativado. Mas se a droga vai ser o facilitador para eu ligar esse interruptor, eu vou ter mais pacientes entrando em surto psicótico ou na bipolaridade. Então, para o psiquiatra, isso aí não é bom. E aí não misturemos o tema, é uma pergunta, não misturemos o tema com o uso medicinal da cannabis, né, da planta, da maconha, que aí, como psiquiatra, eu lhe pergunto, de fato tem resolvido alguns problemas do ponto de vista de transtorno mesmo, Na verdade. De neurológicos. Quando a gente fala da cannabis, existem duas substâncias, né, que a gente discute, que é o THC, que esse aí é alucinógeno, e o canabidiol. Quando a gente fala só do canabidiol, esse aqui é a substância que, teoricamente, trata. Hoje, é o CBD, né? Hoje a indicação é para as doenças neurológicas como uma epilepsia de difícil controle, que o Lenoto gastou. Então, neurologicamente ele tem indicação. Na psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ele é contra. Porque é muito difícil hoje a gente ter uma medicação que é só o canabidiol. Tem alguma coisa de THC ali. E o THC é o que leva o paciente a entrar no surto. Então, para a gente não é nada interessante isso. Tem mais pacientes entrando em surto de psicose. Não é interessante para a gente. Tá. Bom, para além das drogas ilícitas, tem também um debate, uma obsessão das pessoas utilizando, até com automedicação, até, enfim, com alguma clandestinidade, utilizando-se de alguns medicamentos que vocês passam lá em alguns casos. Né? Tem uma que está tão popular aí que parece água mineral gelada vendendo. E o povo toma para poder, como Red Bull, toma para poder ir para show, para estudar, para fazer, né? Enfim, provas, seleções, concursos.
Por favor, que leitura você tem em relação a isso? Eu vou até deixar essa pergunta para você responder no próximo bloco. Vamos rapidinho para mais um intervalo, 1 minutinho só, e a gente volta aqui com a doutora Camila Franca, psiquiatra, 1 minutinho só.